Boa noite a todos, meu nome é Rafael de Assis, estou entrando aqui ao vivo com vocês. Quem porventura estiver acompanhando esse vídeo depois, passa uns minutinhos, passa uns segundos, porque eu vou conferir se o pessoal do ao vivo está aqui. Hoje a gente vai falar sobre Santo Agostinho, sobre reflexões com base no pensamento dele. Beleza, galera? Fica aí com a gente, vamos assistir esse vídeo com uma exposição, né, sobre o tema. Só vou verificar quem está aqui ao vivo conosco, quem está aqui online conosco, quem está aqui observando conosco. Marise está aí? Está comigo na live? Aqui agora a gente virou tudo ao mesmo tempo, né? Expositor, professor nas escolas, TI. A gente tem que aprender a dominar essas tecnologias, né? E às vezes acontece delas travarem mais a gente do que ajudarem. Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo ouvir direitinho? Como é que está a qualidade aí da live? Alberto já está aí, boa noite. Alberto, boa noite. Silvia, perdão, li errado. Silva Correia da Eliana. Boa noite, Silva. Bem-vindo a todos os irmãos. Carlos Alberto, boa noite. Eu quero saber se o som que está indo para vocês é só o meu ou da minha casa, outros barulhos estão indo também. Porque eu tive que instalar aqui num cômodo mais perto do roteador, porque não estava pegando o Wi-Fi, né? O sinal não estava pegando direito. Por isso que a gente não conseguiu na primeira live. Vocês estão ouvindo? Boa noite, a transmissão está ótima. Mas, Alberto, tá só pegando o som da minha fala ou outros sons? Televisão não tá pegando mais nada, né? Então tá certo. Então é isso, gente. Vamos começar do jeito que estiver, do jeito que for, a gente vai, né? Beleza? A Marisa havia pedido para eu abrir uma página aqui de leitura pra gente, né? E eu abri aqui uma página de leitura que para mim é sempre uma página muito, assim, tudo que vem dela é sempre muito bom, né? E eu vou abrir aqui pra gente o livro da Maria Dolores, que é sensacional a gente pegar o pensamento de Maria Dolores, esse pensamento em poesia, e é desse livro aqui, ó, Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier, tá? E aí é o seguinte, eu não consigo projetar a tela, tá, gente? Eu tentei ver formas de eu projetar a tela, mas eu não estou conseguindo. Não consigo. Eu estou tentando ver aqui, mas não tem forma de eu compartilhar a tela aqui. Então, até os slides que eu usar nessa apresentação, eu vou disponibilizar para a Marisa e depois passar para vocês, tá bom? Oi, Regina, boa noite. Então, do livro Maria Dolores, nós vamos observar aqui a página, abrindo ao acaso, afeições. Se pretendes conquistar a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim, qual o rio, que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã, é a terra, unidos fazendo bem. Se a terra prendesse o rio, ei-lo pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, teus e meus, são sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera, mais luz nas luzes de Deus. Maria Dolores. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos juntos, fortalecendo o nosso pensamento em prece, para que hoje estejamos conectados
mesmo a partir desse meio digital, de forma que o nosso pensamento possa, de forma positiva, alcançar os ensinamentos deixados por essa grande mente que foi Santo Agostinho. E que possamos ter uma noite de muito proveito, muita paz e muita bênção. Vamos também deixar na nossa oração inicial o nosso pensamento, o nosso sentimento em prece em relação àqueles que passam pela dificuldade desta doença que é o Covid, que essas pessoas possam encontrar a sua recuperação, a paz em seus corações. E aqueles que têm familiares passando por alguma dificuldade nesse campo da saúde, possam também encontrar forças e alento para que a sua vida se reconduza a um caminho mais tranquilo. Que a paz de Jesus envolva o lar de cada um de nós. Que assim seja. Então, queridos, estamos juntos aí, mais uma vez, com nossos amigos do GECAL, lugar que eu me sinto sempre muito em casa. E agora eu estou literalmente em casa, né? De fato. Então, aqui de casa, da minha casa para a casa de vocês, vem essa palestra, né, que a gente pensou. E aí é o seguinte, eu vou tentar abrir no celular, sabe por quê? Igual eu mostrei a Maria Dolores, eu posso de repente mostrar pelo celular aqui a minha palestra do Santo Agostinho, entendeu? De repente, não sei se ajuda, porque eu tenho imagens também, né? Então, todos bem-vindos e boa noite para quem está chegando agora. Estou só abrindo aqui o meu slide no celular também, para poder acompanhar. Eu achei que eu ia conseguir projetar a tela. Eu estava desde ontem no teste com a Marise, tentando acertar essa coisa de projeção da tela, só que aqui a gente não consegue nesse modelo aqui, tá? Então vamos lá. Bom, enquanto eu estou abrindo aqui, vamos falando já, né, de quem foi Santo Agostinho. Ele viveu lá no século IV depois de Cristo. Então ele está lá naquele momento ainda que a gente pode considerar próximo dos primeiros cristãos, né? Ele não foi um dos mártires do início do cristianismo, não está lá nos livros do Emmanuel, Paulo Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos. Esses livros não têm Santo Agostinho. Porém, ele é muito próximo dessa geração, né? Ele está lá no ano de 354 depois de Cristo, nascendo. É mais ou menos, próximo, né, de um período onde os textos evangélicos estão começando a se formar, a se compor de forma única, né, na formação do que a gente conhece como Bíblia, não é isso? A gente sabe que a formação desse documento do Novo Testamento, né? Claro, o Antigo Testamento já existia, mas o Novo Testamento ele está se compondo aí séculos depois da passagem de Cristo entre nós, e foi composto em combinação entre bispos da Igreja Cristã e as autoridades de Roma. Lembrando que em Roma inicialmente houve uma intensa perseguição em relação ao cristianismo, né, que foi uma religião popular, uma religião de transformação, uma ideia religiosa, melhor do que falar religião, porque o cristianismo não era formalizado. Jesus aqui, quando veio, ele não se preocupou com a formação da igreja institucional. Ele se preocupou com a ideia da igreja no coração dos homens. Existe uma passagem que é atribuída a ele, mas que se tem dúvida dessa autoria, porque é uma passagem que foi encontrada nos pergaminhos do Mar Morto e muitas igrejas não reconhecem como válido o documento. Mas nesse documento apócrifo haveria supostamente uma passagem onde se dizia, onde Jesus teria dito que a igreja que aproxima, eu estou tentando traduzir com o meu pensamento, né? Lembrei agora com o pensamento da frase dele, que para se chegar a Deus, para o homem não é necessário um templo de pedra e madeira.
E o altar dessa igreja está no nosso coração. Aí já é a tradução minha, tá? Essa segunda parte. Então, essa fala de Jesus é incrível. Ela diz que o templo de pedra e madeira não é o nosso veículo único para a chegada aos céus. Claro que muitas igrejas repudiaram isso, porque o projeto de domínio das mentalidades que muitas instituições às vezes possuem passa por essa essencialidade, né, do que a gente chama de igreja, desse templo, não é isso? A gente que está aqui frequentando um templo também, de alguma forma, a gente tem que ter sempre essa dimensão de que o templo é um meio para que a gente possa atingir o nosso objetivo de aprendizado, de comunhão, de crescimento. Mas o verdadeiro caminho necessário e importante para a gente é o caminho eterno do coração. É a tal da reforma íntima, que não pode cair no clichê e tem que ser algo feito por nós metodicamente, não é isso? Essa reforma íntima não é apenas um palavreado bonito, né? A ideia de reforma íntima está relacionada ao nosso entendimento das necessidades de mudança que o nosso espírito possui. Então a gente precisa pensar nisso, quem eu sou, o que eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou e com que propósito eu vou me conduzir agora. O que eu fiz de errado no passado, o que eu fiz de certo no passado, o que eu construí de positivo em mim, o que eu tenho de negativo que persiste e o que eu posso fazer para me tornar melhor. Então, objetivamente, é esse o caminho que a gente encontra para um crescimento como Jesus nos convida, tá? Então, esse entendimento nosso é um entendimento também de Santo Agostinho, por exemplo. E a gente vai ver mais ou menos isso com base no que ele está falando aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Estou abrindo aqui o documento. E Santo Agostinho, o nosso bispo de Hipona, né, ele foi bispo nessa região de Hipona, na África, ele se destacou com esse entendimento de que devemos buscar o Cristo no nosso coração e que devemos construir um caminho de simplicidade e crescimento para que a gente entenda a potencialidade da transformação cristã. Se por um lado Santo Agostinho é um dos fundadores da igreja, um dos pais da igreja, por outro lado, essa instituição ao longo dos séculos, ela foi remoldada por muitos homens, por papas, por padres, por bispos, e nem sempre os propósitos aos quais essa instituição se alinhou, nem sempre foi um propósito similar à sua fundação. Então a gente precisa também diferenciar isso, quando ela foi fundada, e o que foi essa igreja, por exemplo, mais tarde, na Idade Média, né, na Idade Moderna, né, na época da Inquisição. Na época de Santo Agostinho não existia isso, né? Filósofo, escritor. Santo Agostinho era muito preocupado com essa questão intelectual, né, e com a filosofia por trás do cristianismo, ou a filosofia que é o cristianismo. E aí a gente vai ver o seguinte, que ele buscou especialmente tentar entender, tentar conciliar dois temas: a fé e a razão. Ele está pensando com que dimensões a gente pode estabelecer um paralelo entre os dois. Como a fé pode nos alçar ao crescimento e como a razão também nos conduz. O Santo Agostinho não é um negador da razão, isso é muito importante, né? Hoje a gente está vendo essa situação aí da pandemia de Covid e tal. E a gente tem dois extremos, né? Por um lado, nós temos puramente a lógica de uma ciência sem aquela convicção da vida após a morte e algumas concepções que são derivadas disso. Por outro lado, nós temos também ainda parte da fé cega, né? E como é que são as concepções hoje, né? Você tem aquele que às vezes, com tanto receio de pegar essa doença e com tanta dificuldade que se tem realmente, porque ela é muito transmissível, né?
Aquele que se encastela, aquele que se afasta. Claro, a gente tem que se isolar, isso é verdade. Mas existem aqueles cujo medo domina. E a gente sabe que onde impera o medo, há fragilidades também, né? Então temos que tomar cuidado. Então tem muita ciência, mas às vezes também falta alguma outra situação de reflexão filosófica, de entendimento, de fortalecimento da mente, fortalecimento da saúde emocional. Tudo isso é importante a gente mensurar. E por outro lado, tem aquele que tem a fé cega, aquele que acha que pode ir para o Maracanã cheio de gente sem máscara, que com a fé dele ele não vai pegar Covid. É um caminho absurdo esse, né? Acho que todos nós concordamos aqui. Não, porque eu sou uma pessoa de muita fé, eu não tenho medo. Beleza, cara, mas quando você vai sem máscara para os lugares, quando você fica andando assim, você primeiro que não está só se expondo, está expondo outros, então você pode até não ter medo, mas você está sendo danoso para o outro, então é falta de caridade. E segundo que mesmo você tendo ou não tendo medo, será que era o momento, você precisava passar por isso? Aí a gente cai num outro problema do meio espírita, que é um problema muito comum, que é o determinismo. Quem pegou, então já estava determinado a pegar. Quem faleceu pelo Covid, então já estava escrito lá nas estrelas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse determinismo todo, ele fere muito aquela ideia de livre-arbítrio, né, que a gente tem. Se a gente encara essa vida como uma viagem que é programada, a gente sabe que existe uma certa programação de reencarnação. Vamos pensar uma viagem, como é que é? Você vai lá, roteiriza ela, você reserva o hotel, você reserva as condições gerais da viagem, mas você não prevê tudo o que vai acontecer nela. Você pode chegar lá e o hotel, por algum motivo, a sua reserva não foi confirmada, você tem que procurar outro. Você pode chegar lá e, de repente, o pneu do seu carro furar e você tem que parar numa outra estalagem antes, entendeu? Então, assim como nas viagens, essa jornada da vida, por mais que possa ter um planejamento, ele é mais geral, menos detalhista, menos determinista e muito condicionado também ao nosso livre-arbítrio. Então é importante a gente considerar isso, o nosso discernimento e o nosso bom senso. Então, são N fatores que podem conduzir alguém a ter ou não ter essa doença. E eu espero e peço que nós aqui do Movimento Espírita, a gente não caia naqueles determinismos, que a gente evite. É um tema que eu tenho evitado falar, as pessoas já pedem logo para a gente falar de desencarnes coletivos. E eu acho que é tão complicado você generalizar cada situação dessa de desencarnes em massa, né? Porque aí cada um já começa a tentar achar motivos, aí alguém de Roma, aí é Coliseu. Gente, vamos parar, porque não tem nem finalidade a gente fazer isso. Então, não tem finalidade, ninguém tem como ter certeza sobre nada. Então, o que a gente precisa fazer é se prevenir, cuidar, porque o Espiritismo é uma filosofia que prega essa união entre razão e fé. A gente precisa se fortalecer na nossa fé, mas a gente precisa se pautar pelos critérios científicos. Então é vacina, é máscara, a gente estar conectado com isso mesmo, isso é importante. E as pessoas já politizaram isso, não tem que politizar nada, isso aí está relacionado à nossa vida, à sobrevivência. Isso é algo que afeta a nossa vida em comunidade e a nossa vida individual. A gente não tem que ficar partidarizando nada disso. Então vamos pular essa página adiante, né? Então, olha, esse fenômeno fé e razão, até hoje, há conflitos entre fé e razão. E Santo Agostinho, lá no século IV, está pensando isso. Como conciliar fé com razão? É possível? É possível atingir uma fé raciocinada? Claro que nós conhecemos Kardec e a gente sabe que Kardec, no século XIX, vai dizer sim, é possível. E ele ainda diz assim, fé raciocinada só o é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase de Kardec é linda, é interessantíssima, porque ele é um homem de ciência e um homem de estudo filosófico e também ligado a uma vertente religiosa nova que está aparecendo aí, ou renovada, melhor colocando. E ele diz que essa fé raciocinada é aquela que
se conecta aos atributos da razão, da ciência. É importante, é uma fé que se atualiza, não é uma fé pautada pela visão dogmática. Eu não estou dizendo que no meio espírita não tenha visão dogmática, tá? Existe sim no meio espírita muita gente com visão dogmática, mas a base, o alicerce da filosofia espírita não é um alicerce voltado para o dogmatismo. Tá, existem certezas fundamentais, como a reencarnação. Mas Kardec nunca disse que a reencarnação era irrefutável. Ele só disse que ela é a base de tudo. E ele, todas as vezes que tentou negar a existência da reencarnação, chegou à conclusão de que não, ela logicamente existe e é o que explica a justiça divina. Sem ela, não dá para explicar a justiça divina. Então, é importante a gente, sempre que a gente está nesses momentos assim de dúvida, né, e de situações como a gente está hoje, eu acho importante a gente voltar para o pensamento de Kardec, não naquele sentido purista, que tudo só Kardec que pensou tudo. Não, calma. Tem outras grandes mentes na vida, na sociedade. Kardec é uma das grandes mentes. Também não quero assim, você tem que decorar o livro dos Espíritos. Calma aí, não é isso. Mas é entender que existe em Kardec um extremo bom senso e uma capacidade de discernimento que podem nortear, sim, a gente durante o nosso percalço de dúvidas. Então é importante a gente, em meio às dúvidas, quando a gente não sabe o que fazer, procurar um norte. E tem alguém que pode nos oferecer esse norte. Esse alguém é Kardec. E os espíritos também. E Santo Agostinho, como a gente vai ver hoje aqui. Já está vendo, né? Então Santo Agostinho, nosso bispo de Hipona, né? Ele também pensou sobre igreja e Estado, sobre até onde é domínio do pensamento religioso e da instituição igreja e até onde é a alçada de César, né? A alçada do Estado. E ele se destacou muito, né? Buscando garantir para a igreja o que é de Deus mesmo, o que é divino, o que transcende, né? Essa ideia de orientação, essa ideia de uma igreja que agrega, de uma igreja que acolhe, de uma igreja que faz a caridade, que promove ela. E a ideia de Estado, que para ele é o Estado que é necessário para garantir lei e ordem, é necessário para garantir a justiça dentro do que o homem é capaz de enxergar. E esse é o Santo Agostinho, né? Esse é o homem Santo Agostinho histórico, né? A gente pensando aqui, eu fiz um pequeno resumo de quem ele foi e o quanto ele pensou e trouxe no seu pensamento alicerces fundamentais para a base do que foi essa instituição Igreja Católica. Uma instituição que, apesar dos seus problemas e percalços ao longo da história, ela tem uma base fundamental muito importante para a gente. O alicerce do cristianismo que se preservou foi nessa matriz, né? Então é importante a gente saber valorizar e não taxar tudo e todos, né? Não generalizar. E aí é o seguinte, eu vou trazer aqui um pensamento do Santo Agostinho que eu acredito que seja muito conhecido por todos vocês. Esse pensamento está na questão 919 do Livro dos Espíritos e essa questão ela é emblemática para a gente, tá? Ela é tão emblemática que Kardec ele fez uma pergunta em cima dessa questão, virou a 919A, e a resposta dos espíritos para essas duas perguntas, que a 919 virou, ficou longa e grande, né? Assim, ficou bem grande, né? E ficou complexa, mas um complexo com teor de relevância. Por mais que tenha muita informação, são muitas informações todas úteis, todas importantes, tá? E, claro, a resposta vem de ninguém menos que Santo Agostinho. Por isso também a grandeza do pensamento. E olha só a pergunta. Ele diz assim, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta curta e direta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E é interessante Santo Agostinho, esse gigante da filosofia,
retomar um outro gigante da filosofia, que foi Sócrates, né? Sócrates, mestre de Platão, um dos fundadores da filosofia ocidental, ele era um homem de profundo conhecimento, de profundo saber. E uma das coisas que tornou ele tão grande no seu conhecimento foi a capacidade de duvidar de tudo e de não nutrir em si certezas absolutas. Porque quando a gente se nutre de certezas absolutas, muitas vezes a gente se envaidece nas nossas opiniões e a gente se ilude pensando que sabe o que na verdade não sabe. Guardamos muitas informações, nos assenhoreamos da verdade, nos sentimos como senhores da verdade, e aí na nossa vaidade nós nutrimos também um orgulho, achando que sabemos mais do que o outro. É por isso que politizam questões como a do Covid. É por isso que tudo vira partidarismo e briga. Por isso que esse sectarismo, essa divisão na nossa sociedade hoje, né? Porque o ser humano ele se envaidece naquilo que sabe. Ele acha que sabe mais do que ele sabe de fato. E é por isso que Sócrates, numa das suas passagens famosas, ele disse para Platão ou para alguém que ele estava interagindo e Platão registrou, ele disse assim: só sei que nada sei. Por que ele falou? Que ele é burro? Claro que não. Ele tem conhecimento. E ele sabe que ele tem conhecimento. Mas ele disse só sei que nada sei porque, à medida que ele aprendia novas coisas, quanto mais ele aprendia novas coisas, mais ele descobria o quanto ele não sabia antes. E é isso, né? A gente na vida, quando se depara com novos conhecimentos, talvez tenha essa sensação. Quando a gente aprende uma coisa nova, aprendi a mexer no computador aí para poder fazer a live funcionar, aprendi a mexer no meu celular melhor para que funcione melhor no meu trabalho, aprendi a me virar em 30 para poder conseguir ter algum rendimento em meio a lockdown, com essa dificuldade que a gente tem de gestores que fazem o feriadão, mas que não dão suporte para os comerciantes, enfim. Então, a gente precisa a gente está aprendendo a todo momento, né? E a gente se surpreende com a nossa capacidade de aprendizagem. E o quanto a gente não sabia, mas achava que sabia bastante, né? Então é importante a gente ter essa noção, né, de que dos limites do nosso saber. Nós temos uma existência finita nessa encarnação que se soma a uma existência infinita do ponto de vista da realidade do espírito. Nós temos um tempo indeterminado para aprender tudo que existe. De forma que parece tão grandiosa a obra do universo, a obra divina, que aparece para nós, e aquela parte que a gente capta já é tão grande, tão difícil de dominar, que a gente sequer consegue olhar para a parte que a gente não capta, né, da obra divina. Então, é inconcebível você pensar, ou alguém pensar que sabe tudo. É muita presunção achar que sabe tudo. Achar que é o senhor da verdade ou que sabe mais do que os outros. Então essa postura do Sócrates, que Santo Agostinho também, de certa forma, retoma no seu pensamento, é aquela postura do só sei que nada sei, que é uma postura de humildade intelectual. Eu não me envaideço com aquilo que eu sei. E por isso sou mais sábio. Então aquele que sabe muito, ele não se envaidece dos seus conhecimentos. Ele quer usá-los para a comunidade, para o crescimento geral. Ninguém viu aqui Jesus indo pregar na porta de templo. Ninguém viu ele erguendo um templo. Ninguém viu ele erguendo uma religião institucional. Por quê? Porque muitas vezes esse meio é utilizado para favorecer o nosso ego. É o ego humano. Aquela coisa da egolatria. Nossa, eu sou um padre, um pastor, um dirigente de templo espírita, que todo mundo me procura. Não ganha dinheiro com isso, não é o dinheiro, mas olha a influência. Antes de tomar uma decisão, tanta gente vem atrás de mim. Olha como as pessoas se envaidecem. Isso acontece conosco, tá? Nos templos, nas casas, por aí. Jesus não teve nada disso.
Jesus era simples, pé no chão. Ele decidiu vir aqui no meio pobre. Decidiu vir aqui sem nenhum tipo de palácio ou suntuosidade. Na hora de estar com as pessoas, foi estar com as pessoas mais humildes. E vai ver entre as pessoas hoje de determinado nível ou classe se existe essa vontade conjugada verdadeira de estar entre os mais humildes mesmo. Uma coisa é a gente distribuir uma cesta aqui, outra ali. Outra coisa é a gente conviver com quem necessita. E conviver com quem a gente também necessita. Porque sair dessa postura de que a gente só tem a doar. Que a gente tem muito a aprender também. Eu lembro de um médium lá de Talcara, se chamava Olímpio Marra. Uma das pessoas simples e humildes da vida, que nenhum livro de história conta sobre. E ele era receitista. Tinha essa mediunidade de escrita, né, de psicografia. E ele receitava até na ponta da enxada. Ele estava lá, era agricultor, né, lavrador. E as pessoas precisando, ele pegava às vezes da ponta da enxada, escrevia, pegava um lápis e psicografava a receita homeopática. Esse nosso amigo aí, Olímpio Marra, ele disse uma vez para uma pessoa, e foi tão bom o ensinamento dele que a pessoa lembrou, sem precisar de papel para anotar. Ele disse assim: ninguém pense que tem o que guarda, a gente só tem o que é capaz de dar. Resumindo, a gente só tem o que dá. A gente não tem, de fato, carro, casa, anel, o diploma, tudo isso. A gente possui por algum momento, transitoriamente é nosso, está conosco. Nada disso a gente leva adiante. Mas o que a gente é capaz de dar, sim. Nosso amor, nosso tempo, a nossa entrega, isso é nosso mesmo. Isso é o que a gente possui mesmo. As nossas qualidades, os nossos atributos. Então, o nosso caráter, isso a gente tem. Então é aí que a gente precisa atuar, porque é nisso que a gente precisa focar, né, no nosso crescimento. E aí, dito isso, volto para a frase que o Santo Agostinho citou, que nem foi a só sei que nada sei do Sócrates, foi outra do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é simples, curta, de certa forma um tanto enigmática, e ao mesmo tempo de uma imensa profundidade. Isso mostra muito a linguagem de um espírito superior, que não precisa de textos e mais textos, não precisa dramatizar, botar as pessoas em perigo e ficar... Olha isso, que a gente vê tantas mensagens aí atribuídas, né, que dizem que são de espíritos evoluídos, cheio de mensagem que atemoriza, que gera divisão, que faz as pessoas ficarem com medo do futuro. Então, assim, mensagem de espírito superior é como essa. Curta, direta, simples, fala ao coração. Conhece-te a ti mesmo. Ela para a gente e faz a gente refletir. Ela é uma frase que tem uma coisa chamada autoridade moral. Coisa que vem só da evolução espiritual. Então, um ser de grande evolução disse essa frase. Ela ficou guardada por séculos e séculos, registrada por um livro do Platão. E nessa frase, ele disse algo que parece óbvio, mas que a gente foge de fazer, que é conhecer quem nós realmente somos. Lidar com os nossos fantasmas, lidar com os nossos medos, anseios, angústias, lidar com a realidade de quem nós somos, porque a gente projeta quem a gente gostaria de ser. E a gente cria imagens da gente que são irreais muitas vezes, porque são projeções. A gente se acha bom, a gente se acha humilde, a gente se acha caridoso. A gente se acha com alguma sabedoria, mesmo que a gente pense assim, é pequeno. Mas será que num momento de necessidade é isso que nós somos capazes de fazer? Será que na nossa vida nós temos executado isso que a gente pensa que a gente é? Ou será que no fundo a gente também não se norteia, como a grande maioria das pessoas, ainda pelos nossos caprichos? Pelo nosso orgulho?
pela nossa egolatria. Porque é importante a gente falar disso, a gente ter uma boa relação com o nosso ego é importante. Ter uma autoestima, não vou dizer em alta, mas uma autoestima moderada é bom, porque baixa autoestima também leva a problemas como depressão, né, e outros processos mais graves. Os transtornos mentais, né, que a gente pode dizer que abrem a porta para muitas outras coisas. Porém, também o ego em excesso vai gerar uma vaidade descomunal e problemas também, que a gente vai afligir não só a gente, mas aos outros, né? Então, o processo que Santo Agostinho fala para gente, resume para Kardec na questão 919 é: conhece a ti mesmo. Ele está falando isso no século XIX e é importante que o século XIX abre uma porta para um século de muita transformação que foi o século XX. No século XIX veio o Espiritismo, a gente tem novas filosofias aparecendo, mas no século XX a gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nazismo, Holocausto, a matança dos 6 milhões de judeus, as matanças de Stalin no regime comunista na União Soviética, as matanças do Khmer Vermelho no Camboja, enfim, as guerras americanas, né, nos Estados Unidos, no Golfo, no Iraque, enfim, tantos transtornos que a humanidade passou no século XX, a Guerra Fria. E agora, no século XXI, a gente ainda tem muitos transtornos. A gente tem ainda um Oriente Médio em tensão, a gente tem uma região asiática com muitos conflitos podendo estourar também a qualquer momento, a gente tem a África e a América nessa lógica de terceiro mundismo, né, de subdesenvolvimento, muita corrupção, precariedade, enfim, ambição de pessoas. Então a gente não está num cenário de tranquilidade. Eu confesso, eu não estou numa situação onde hoje a gente pensa assim, a gente é espírita, a gente está preparado para tudo. Aí eu pergunto, você que é espírita hoje, está muito preparado para você deixar essa vida agora e deixar os seus filhos, aí crianças, jovens, lidarem sozinhos com o resto, com o que acontecerá no mundo? Você tem essa tranquilidade? Sinceramente. Eu vou te falar que eu não tenho essa tranquilidade, não. Eu acho assim, claro, desencarnando com a consciência que a gente sempre espera que vai ficar tranquilo. Tomara que seja isso mesmo. Né, que seja como o Bezerra de Menezes, que no dia que faleceu, no Caibar Schutel, né, que no dia que faleceu ele já apareceu numa mediúnica para conversar sobre a situação dele. Já deixou mensagem psicografada, entendeu? Mas será que a gente teria essa tranquilidade de sair e deixar os nossos filhos nesse mundo de caos e transtorno que a gente tem vivido? Mas eu digo uma coisa pra gente. Vários espíritos já falavam no século XIX sobre isso, e depois tantos outros, como Emmanuel, por exemplo, né, confirmaram isso, que nós viveríamos a partir de dado momento a era do espírito. E eu tenho certeza que a gente está vivendo a era do espírito hoje. Essa era onde a gente aprende sobre a mente humana como nunca antes. Essa era que a faculdade de psicologia tem sido uma das mais buscadas e concorridas no Enem. Essa era onde a psicologia interessa os jovens. Todo mundo gosta de psicologia hoje, de conhecer um pouco mais. Essa era onde as ciências da mente têm prosperado, têm crescido. Então, a gente está no momento desse olhar para si. Essa era onde depressão é reconhecida como doença pela OMS e como mal do século, inclusive, né? A gente sabe disso, que é o transtorno do século. Já. Então, o momento da pandemia global de Covid-19, que vem aí persistindo desde o final de 2019 e caminhando para metade de 2021. Então a gente está num momento que não é de tranquilidade, ninguém está vivendo um momento de paz. Cada momento a gente olha o celular para ver as notícias, olha, sei lá, a televisão, quem ainda vê, eu não vejo mais, já tem tempo, mas vai ver as notícias e você espera qualquer coisa acontecendo. É um cenário, eu não vou dizer que é de guerra, porque a desproporção é muito grande, mas parece que é isso, né? Parece que você vive uma coisa atípica e o atípico virou normal.
psicologia é melhor, Marise falou ali. A psicologia é o que vai nos conduzir para a transformação moral da humanidade, junto com as religiões e a psicologia. É aí que a ciência encontra a religião, pode ter certeza. Então, assim, a gente está num cenário onde a gente vai abrir um noticiário e já está assim, cara, o que será que vai ter de notícia agora? O que vai fechar agora? O que vai abrir? Você já não sabe mais, né? E se você é um comerciante, se você é uma pessoa que trabalha com os setores que são fechados, aí é mais complicado ainda. Então, o cenário de dificuldade. Mas no cenário de dificuldade, é aí que é mais importante a gente saber voltar o nosso pensamento para o eixo, para o trilho. E como é que a gente faz isso? Conhecendo a nós mesmos e tendo noção das nossas capacidades, da nossa potencialidade e tendo noção até onde a gente pode ir, né? Até que limites a gente pode atingir e até que limites a gente pode transpor, pode transformar. Beleza, gente? Então, olha só, eu vou seguir aqui com Santo Agostinho. E na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, Kardec, ele não satisfeito com conhece-te a ti mesmo, Kardec é aquele que gosta de tirar dúvidas, ele fala assim, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Como a gente faz isso? Eu acho sensacional. Qual o meio de chegar a isso? Kardec pergunta. E o Santo Agostinho ele fala assim, eu vou resumir, tá? Porque é muito longa a resposta dele. Mas ele diz para que a gente faça o que ele fazia enquanto ele era encarnado. E o que ele fazia? No final de cada dia, parava à noite e refletia, pensava com a consciência dele mesmo, olhando para o eu, imagina um espelho, assim, você olhando com um espelho a sua alma, né? E ele passava em revista tudo aquilo que ele tinha feito no dia. Perguntava se tinha faltado ao cumprimento de algum dever, né? Observava se tinha algum motivo para alguém ter uma queixa dele, ou um elogio, e dessa forma ia vendo que como ele faria uma reforma. É como se a gente fosse fazer uma reforma da nossa casa. Se a gente, vamos lá, apareceu aquele dinheirinho aí que a gente quer que apareça, né? Que venha do nada, sei lá, um dinheiro que alguém descobriu aí que você tem direito, sei lá, né, FGTS desse da vida, um troço assim caiu na sua conta. Aí você fala assim, pô, vou reformar minha casa. Aí o que você faz? Você vai gastar irresponsavelmente? Não, você vai observar. O que é prioridade? O que eu preciso consertar? O que já está capenga? O que já era há muito tempo? Preciso do novo. E é assim, você vai fazendo uma vistoria e vai vendo. Com a mente é isso também, você vai vistoriando. O que é possível fazer agora? Vamos parar de projetar coisa impossível pra gente? Tá? Tipo, agora você é uma pessoa super tranquila, sendo que eu sou nervoso. Agora eu vou ser mais agitado, sendo que eu sou uma pessoa lentinha. A gente pode até conseguir ser mais um pouco, mas mudar completamente é difícil. Não vamos projetar isso pra gente, não. E aí o que acontece? O Santo Agostinho ele diz, aquele que lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu espírito protetor, ao seu anjo guardião, que o ajudassem, essa pessoa ia ter uma grande força para se aperfeiçoar. Então é importante você refletir à noite o que você fez. Você deitado no seu travesseiro, você pensar o que você fez desse dia. Se esse dia foi um dia proveitoso ou não foi. Se você parar agora para pensar, cuidado, que pode ser que você esteja no prejuízo, assim como eu, tá? Você vai parar para pensar, nossa, quantos dias que foram proveitosos e quantos dias não foram nem um pouco proveitosos. Aí, se você pensar isso, você vai ficar mal de cabeça, melhor não. E aí Santo Agostinho diz pra gente, né, que... Olha que impactante o que ele fala. Ele fala assim, se eu fosse embora agora, se Deus me chamasse nesse momento para desencarnar, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é escondido, teria eu de temer o olhar de alguém? Será que eu entraria com tranquilidade e serenidade no plano espiritual? Porque lá o nosso coração é visto, né?
Lá o que a gente pensa fica explícito. Então, ali não tem ocultação de nada. O que a gente pensa é o que a gente fala, né? O nosso meio de interação no meio espiritual é o pensamento. É a expansão daquilo que tem dentro da nossa mente. É a nossa exteriorização plena. Então, será que se eu fosse hoje, eu estaria tranquilo com quem eu sou hoje? O meu sentimento seria de vitória sobre mim mesmo, ou um sentimento de incompletude, de derrota, de dificuldade? Por que você acha que muitos são os tormentos no plano espiritual? Por que você acha que quando as pessoas fazem reuniões mediúnicas e tal, o que mais aparece é espírito sofredor? Porque a maioria de nós não está tranquilo com o que nós temos sido. A maioria de nós sente a necessidade de mudar. Sente esse ímpeto. Só não faz. E Santo Agostinho está dando método. O método é parar para pensar e vistoriar a nossa própria mente. Vistoriar o nosso dia, nossos feitos do passado atual. E aí, a gente tem mais meios para promover a transformação da gente. Isso é um método, né? Olha a ciência e a fé aí se conjugando. E aí, seguindo, né, o Santo Agostinho, falei que é muito grande essa resposta, então eu meio que pormenorizei, tá? Eu dividi ela em sessões no slide que eu fiz, que eu vou disponibilizar para todo mundo, tá? Através da Marise, eu vou mandar para ela por e-mail, uma coisa assim do tipo, tá? E aí vocês vão poder acessar depois, quem quiser. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso melhoramento individual. Isso é o Santo Agostinho dizendo, né? Como julgar a si mesmo? Aí a gente tem que tomar cuidado para não cair na ilusão do amor próprio, né, que atenua as faltas. A gente é muito autoindulgente, tomar cuidado com isso. Se eu perguntar aí para vocês mesmo, qual a sua maior qualidade? Todo mundo vai responder rapidamente e facilmente. Ah, sou determinado. Ah, trabalho bastante. Ah, eu sou uma pessoa fiel. E seu maior defeito? Pensa aí nos seus maiores defeitos. Eu, Olha, eu não estou com vocês do lado, mas eu tenho certeza absoluta que alguém falou assim, pensou na sua mente. Meu defeito é que eu sou sincero demais. Nossa, às vezes a minha sinceridade machuca. Ah, meu defeito é que às vezes eu sou muito verdadeiro. Aí eu sou tão verdadeiro que escandaliza os outros. Aí você percebe que a pessoa é tão autoindulgente que até no defeito ela coloca a qualidade, né? E isso não é uma pessoa ou duas, não, porque eu já fiz esse experimento até em escola mesmo, em aula de filosofia. Eu dou aula de filosofia, né? Então, eu já fiz isso. Eu falei, galera, bota no papelzinho seus defeitos e qualidades. Sem botar nome de ninguém. Depois colhi os papeizinhos e foi lendo. A maioria dos defeitos era sempre assim. Sou sincero demais. Eu sou honesto demais. Eu sou fiel demais. É sempre um exagero de uma qualidade para dizer que existe o defeito. É uma coisa, gente. O ser humano é impressionante. E aí o Santo Agostinho fala para tomar cuidado com a autoindulgência, né? Mas isso não impede o método, né? Ele fala que o amor próprio pode atrapalhar, sim, mas ele diz que tem um controle que não engana a gente. Qual é o controle? Se a gente estiver indeciso com relação ao que a gente fez ou não fez, é só a gente perguntar a nós mesmos como a gente qualificaria se fosse outra pessoa fazendo isso com a gente. E aí Santo Agostinho ele retoma um pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus é muito claro com relação a isso. Veio alguém e perguntou para ele, mestre, qual o mandamento maior da lei? A ideia era fazer com que Jesus caísse em contradição. E Jesus respondeu de uma forma majestosa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Eis aí o primeiro mandamento. E amarás ao teu próximo como a si mesmo.
Eis aí a lei, eis aí os profetas. Isso é o que Jesus diz. O amar ao próximo como a si mesmo. É a capacidade de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se solidarizar com as questões do outro e de pensar o quanto aquilo que eu fiz para o outro, se seria bom ou não para os meus olhos se acontecesse comigo. Isso é amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Então esse amor que a gente tem para o nosso ego, que a gente ame egos alheios também, né? Que a gente saiba nutrir em nós a fraternidade e a solidariedade. E aí, o pensamento de Santo Agostinho é muito claro. Está na dúvida se fez certo ou se fez errado? Pensa, se fosse com você, se você gostaria. Aí você sabe se a sua ação foi boa ou foi ruim. E no fundo a gente sabe. No fundo a gente tem uma coisinha aqui dentro, uma consciência mesmo que diz, ó, isso aí que eu fiz foi besteira. Isso aí eu errei. Às vezes a gente é orgulhoso, não assume, não vai pedir perdão. Não é isso? A gente até perdoa se alguém pedir perdão, mas a gente não vai pedir. Tem um orgulho muito difícil, né? Reconhece até o erro, mas não vai lá fazer. E aí ele fala, aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, então que ele explore a sua própria consciência. Quando a gente faz esse tipo de mergulho, em geral ele é sincero. Se a gente vai produzir a partir dali alguma coisa de útil e transformadora, aí varia. Mas quando você mergulha na sua própria consciência, você acha os seus problemas. A gente pode falar aí, quando você está numa sessão de terapia, você também faz isso, só que de forma coletiva com o seu terapeuta. Psicólogo, ou psiquiatra, psicanalista, enfim. Não é isso, dona Marise? Ela que sabe disso aí. Quando você está nas suas sessões, né, que você faz isso, essa jornada na consciência. Não é nem nada de adivinho, não é nada de mágico, né, e tal. Não, é uma jornada na nossa consciência. E tá tudo ali. Apesar de ter coisas que existem na gente provocadas por fatores externos, tudo fica registrado aqui no nosso registro mental, na nossa mente, no que a gente sente. E a nossa inteligência emocional, ela tem um potencial desvelador muito grande. Né, dona Marise? E aí, seguindo. Então, vamos pensar perguntas claras, precisas, e não vamos temer multiplicá-las. Ele diz que você pode gastar muitos minutos com isso. São alguns minutos da sua vida para a felicidade eterna. Será que não vale? Para dominar os ímpetos do ser? Será que não vale? Porque às vezes você pensa, quanto tempo tem que gastar nisso, né? Você gasta tranquilamente vendo um filme. Foi ver lá o Snyder Cut, que é de 4 horas de duração. Mas não para pensar durante 3 minutos, né? Vai ver lá Senhor dos Anéis, só filme longo. Enfim, esse repouso, para o Santo Agostinho, ele fala, você vai deixar alguns minutos da sua vida e vai conquistar algo que é eterno. Aí ele fala aqui, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir nas vossas mentes. Olha isso. Presente é positivo e futuro incerto. Olha o que ele fala. Ele fala, desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi com esse propósito que ditamos o livro dos Espíritos, que ele é um dos que ditou as respostas, junto com outros grandes espíritos, São Luís e outros. Ele fala, o nosso propósito foi construir a certeza na vida futura. E a certeza na vida futura envolve os pensamentos de que a nossa alma é eterna, a nossa alma pode viver transformando seus estados, mas a sua natureza e essência é eterna. E essa alma, ela vai progredir. A tendência dela é de progresso.
A tendência dela é de construção do reino de Deus, como Jesus vai falar pra gente. Que venha a nós o vosso reino. Não é isso que ele diz na oração do Pai Nosso? E é importante para a gente considerar, então, essa crença na vida futura como algo positivo, porque isso nos motiva a crescer. E é positivo quando a gente entende a realidade do Espírito e a era do Espírito que a gente vive hoje. Essa era voltada para si. Kardec diz que muitas faltas que a gente comete passam desapercebidas por nós. A gente dá pouca importância. E ele diz que se com efeito a gente seguisse o pensamento do Santo Agostinho, esse conselho que ele dá na questão 919, se a gente se interrogasse com mais frequência a nossa própria consciência, né? A gente veria quantas vezes a gente faliu, quantas vezes a gente errou, sem que a gente perceba, e o quanto a gente poderia melhorar a partir disso aí. Ele fala que essa forma interrogativa que Santo Agostinho propõe era muito boa. Isso que eu fiz foi bom ou não foi? Isso aqui foi legal ou não foi? Porque exige resposta categórica, sim ou não. Não é assim, é porventura, talvez, eu acho que numa outra hipótese. É sim ou não? Acertou? Sim. Acertou? Não, errei. Vou ter que fazer de novo. Então a gente computa o bem e o mal que existe na gente. E aí, para encerrar esse nosso momento, que já são 7h07, né? Como a gente começou por volta de 6h10, 6h15, né? Por causa dos problemas técnicos, eu acho que dá pra gente fazer nosso textinho aqui, né, Marise? Você autoriza, né? É um texto muito importante do Santo Agostinho. Eu tomo cuidado porque muita coisa que vem na internet a gente não sabe de quem veio, né? Então, esse texto eu te garanto que é pesquisado, tá? Eu sempre pesquiso a origem do pensamento porque tem muita coisa de Chico Xavier, Kardec, Emmanuel, André Luiz, que não foram eles que falaram e que tem os nomes. E muita gente é espírita que não leu os referidos textos, compartilha. Tem que tomar cuidado, gente, com o que a gente compartilha, tá? Até porque eu já vi pensamentos perdidos disso. Já vi muito pensamento de Chico Xavier que nunca teria sido Chico Xavier que falou, tá? O pessoal, enfim, divulga um monte de coisa errada. Eu vou transmitir aqui agora, eu vou ler para vocês, né? Tentar captar a essência de alguma forma do pensamento do Santo Agostinho, num texto que foi escrito por ele, enquanto encarnado ainda, quer dizer, não era ele espírito participando da codificação, é ele aqui, lá no século IV. Vamos lá, quarto século depois de Cristo, né? A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora das suas vistas. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. A morte não é nada. A gente ouve tanto que o Espiritismo matou a morte, mas Santo Agostinho já matou a morte há muito tempo antes, né? E
E não é à toa que ele é um dos espíritos que escreveu as respostas no Livro dos Espíritos, porque ele veio terminar de assassinar a morte. Ela ainda ficou mais um tempo aí, ele veio e assassinou a morte de vez. E aí, gente, o pensamento dele é esse. Ele diz que a vida é uma maravilha, que a gente precisa aprender a valorizá-la, que a gente precisa aprender a respeitar esse fenômeno que é a vida, sem querer dominar o entendimento de tudo, sem querer se envaidecer do que a gente conhece, voltando-se para nós mesmos, que é isso que a gente pode conhecer, o que a gente é dado a conhecer mesmo, e mesmo assim a gente desconhece. E ele ainda fala pra gente que a nossa existência não é transitória, ela é duradoura, ela é perene, ela permanece, ela não perece. Eu acho esse texto lindo, até mesmo pra gente que está passando essa situação agora do Covid, porque é a situação da incerteza de quem vai, de quem fica. Tanta gente pegando, gente com comorbidade falecendo, gente sem comorbidade falecendo, gente com comorbidade e sem comorbidade voltando também e superando a enfermidade. Eu vi gente com porte atlético que faleceu. Aí gente que recorre a N tratamentos, né? E com tratamento ou sem também pode vir a falecer. Com dinheiro ou sem dinheiro. Então, quando você vê um fenômeno como esse, você vê a fragilidade da vida. Mas não ter fragilidade em relação à perda da vida é um propósito nosso. Essa crença na vida futura, a crença de que a morte não existe, que existe uma passagem, é uma transformação, isso dá pra gente alguma segurança. Não quer dizer que a gente sabe mais do que ninguém, nem quer dizer que a gente está melhor do que ninguém e mais tranquilo. Eu te falei, eu não vou tranquilo se eu for agora. Porque meus filhos estão aqui, porque pessoas que eu gosto estão aqui. A gente vai para o mundo do Criador, né, como de Santo Agostinho. Mas os nossos receios não são só com a nossa existência, são com as daqueles que a gente ama. Então, eu posso até não ficar tranquilo, mas eu posso, de alguma forma, ficar seguro com o que eu sei. Você entendeu a diferença? Você entendeu que, por exemplo, eu tenho um motorista experiente numa estrada perigosa. Esse motorista não está tranquilo, porque a estrada é perigosa. Mas como ele é experiente, ele tem segurança para poder dirigir em meio a essa estrada. É o nosso caso. Eu creio isso, né? Que ao ler Santo Agostinho, ao ler pensamentos como o dele, a gente adquire segurança para esse tipo de passagem. E essa segurança ergue a gente diante das nossas fragilidades, não é isso? Então, gente, eu queria me despedir de vocês, agradecer, né, por esse momento que estamos juntos e já deixar aqui a minha mensagem, o meu abraço para aqueles que estão aí me assistindo, que tiveram a Covid, que se recuperaram, aqueles que não tiveram, mas que conhecem quem tiveram, aqueles que tiveram a Covid e desencarnaram e que possam estar ouvindo a gente da onde quer que seja, e aqueles que perderam um ente querido para essa pandemia global que a gente tem vivido. Não são poucas as mortes, não devemos banalizar um processo como esse, não é o tipo de palestra que eu tenho vontade de fazer, essas que generalizam, que falam dos determinismos, mas fica aqui minha palavra sincera de força, de equilíbrio e segurança com os ensinamentos que a gente tem aqui, não do Rafael, mas do Santo Agostinho. Que essa segurança possa estar no coração de vocês todos, e meu também, de todos nós, para que a gente supere esse momento de conflito e problemas e turbulências
de forma tranquila. Nem que seja como aquele piloto de avião americano, né, que teve que pousar o avião no meio do rio para sobreviver a maior parte do pessoal. Que a gente tem essa segurança, mesmo que capenga, mas uma segurança para a gente passar por esse momento. Onde a gente aprende a valorizar, revalorizar, dimensionar e redimensionar as questões da vida. E é isso, viu? Mesmo sem um templo de pedra e madeira, a gente está aqui unido e com um pensamento elevado. O pensamento de Jesus estava certo. Palavras de vida eterna, né? Do nosso mestre. Então, gente, agradeço a presença de todos e vamos fazer uma breve oração para encerrar. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, que Ele nos dê força a fim de passarmos por essa provação. Que possamos cultivar em nós serenidade, tranquilidade, força para auxiliar aqueles que passaram pela dor da perda. E que possamos refletir sobre quem nós somos, quem nós gostaríamos de ser e quem nós deveríamos ser. E o que fazer para que isso aconteça. Para que nós sejamos peças mais úteis nesse grande tabuleiro. E que diante dessa certeza de aprendizado, dessa necessidade, cultivemos a nossa segurança por estarmos aprendendo a conhecer a nós mesmos. E a partir disso, queridos, que os nossos corações se inclinem e se elevem, pensando também no próximo, no auxílio material e no auxílio espiritual. Que possamos crescer enquanto espíritos e nos engrandecer nessa jornada da vida, com as bênçãos de espíritos como Santo Agostinho e tantos outros, que falam aos nossos corações com maestria, com domínio, com segurança e nos trazendo um norte. Que o Mestre Jesus esteja nos lares de cada um de nós e que possa ser assim. Tchau, gente. Grande abraço para todos. Vou encerrar aqui a live, tá bom? Eu que agradeço.